O livro de Jacó, um estudo detalhado. O livro de Jacó é o terceiro livro do livro de Mórmon, que contém os ensinamentos do profeta Jacó, irmão mais novo de Nefe. Ele cobre eventos que ocorreram aproximadamente entre 544 anos antes de Cristo e 421 anos antes de Cristo. Este livro é notável por sua ênfase na justiça social, pureza moral e fé em Cristo. Jacó, que foi consagrado sacerdote e mestre espiritual entre os nefitas, escreve com grande preocupação pelo povo, advertindo contra pecados sociais como o orgulho, a poligamia corrupta e a opressão dos mais necessitados. Além disso, ele apresenta uma das mais profundas alegorias do livro de Mórmon, a alegoria da oliveira, ensinada pelo profeta Zenos. A importância de Jacó como profeta e líder. Jacó foi um dos primeiros profetas do livro de Mórmon depois de Nefe e teve uma grande responsabilidade espiritual sobre seu povo. Ele enfatiza que foi ordenado por Deus para ministrar entre os nefitas, Jacó 1, 17 e 18, e que sua missão incluía condenar o pecado dentro da comunidade nefita, ensinar a humildade e a caridade, advertir sobre as consequências da iniquidade, testemunhar sobre Cristo, enfatizando que a salvação vem por meio dele. Jacó segue o padrão de ensino dos profetas bíblicos, combinando repreensão, profecia e promessas divinas. Dois temas centrais do livro de Jacó: o perigo do orgulho e da riqueza. Em Jacó 2, 12 a 19, o profeta repreende os nefitas pelo orgulho excessivo causado por sua prosperidade material. Ele os adverte sobre os males de buscar riquezas sem propósito divino e ensina que as bênçãos materiais devem ser usadas para ajudar os necessitados. Versículo-chave: mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. Jacó 2, 18. B. A condenação da poligamia corrupta. Jacó também denuncia a prática da poligamia corrupta entre os nefitas, comparando às práticas erradas dos jareditas e de outros povos antigos. Jacó 2, 23 e 24. Ele esclarece que Deus permitiu a poligamia em casos específicos, como na linhagem de Abraão, mas que os nefitas estavam abusando desse princípio. Versículo-chave: porque não permitirei, diz o Senhor dos Exércitos, que este povo pratique essas abominações. Jacó 2, 27. Esse ensinamento mostra a preocupação de Jacó com a santidade do casamento e o respeito às mulheres e crianças, condenando qualquer forma de exploração familiar. C. A esperança em Cristo e a redenção. Jacó enfatiza que a salvação vem por meio de Cristo e que tanto judeus quanto gentios devem confiar nele para obter a vida eterna. Jacó 4, 4 a 6. Ele relembra os ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento e destaca que a expiação de Jesus Cristo é o centro da fé nefita. Versículo-chave: e por que não falar de Cristo, regozijarmos-nos em Cristo, pregarmos a Cristo, profetizarmos de Cristo? Jacó 4, 12, 3. A alegoria da oliveira. Jacó 5. Este é um dos capítulos mais longos e simbólicos do livro de Mórmon. Jacó cita o profeta Zenos, que ensinou uma alegoria da oliveira, comparando a história do povo de Deus a uma oliveira e seus ramos. Principais simbolismos da alegoria. Elemento. Significado: oliveira boa, a casa de Israel, o povo de Deus, dono da vinha, o próprio Deus, servo do dono, profetas e líderes espirituais, ramos enxertados, conversão dos gentios e dispersão de Israel, ramos queimados, consequências da apostasia e destruição, colheita final, o julgamento e o retorno do povo ao convênio. Essa alegoria resume a história espiritual da humanidade, incluindo a dispersão de Israel, o chamado dos gentios, a apostasia e a restauração nos últimos dias. Versículo-chave: que mais poderia eu ter feito por minha vinha? Jacó 5, 41. Essa passagem mostra o amor e paciência de Deus para salvar a humanidade, trabalhando repetidamente para restaurar seu povo. 4. Sherem e o conflito sobre a fé em Cristo. Jacó 7. O último capítulo do livro narra um episódio importante. Sherem, um opositor da fé em Cristo, confronta Jacó. Sherem representa aqueles que rejeitam a ideia de um Cristo pré-existente, negando que ele viria redimir a humanidade. Ele tenta persuadir o povo a abandonar essa crença, mas Jacó, por revelação divina, resiste aos argumentos. Resultado: Sherem exige um sinal de Deus. Deus o castiga, e ele cai doente. Antes de morrer, confessa que errou e admite que Cristo realmente virá. Jacó 7, 16 a 19. Essa história reforça a importância da fé verdadeira em Cristo e alerta contra falsos ensinamentos. 5. Conclusão. O legado de Jacó. O livro de Jacó é uma das partes mais significativas do livro de Mórmon porque
Fala contra a desigualdade e injustiça, ensinando sobre o perigo do orgulho e do uso incorreto das riquezas. Defende a santidade do casamento, condenando práticas imorais entre os nefitas. Ensina claramente sobre Cristo e sua expiação, mostrando que a fé em Cristo é essencial para a salvação. Apresenta a alegoria da oliveira, explicando o plano de Deus para Israel e toda a humanidade. Mostra a resistência à apostasia através do confronto com Xerem. O testemunho de Jacó reforça a mensagem de que Cristo é o Salvador e que Deus guia seu povo através dos profetas. Referências: o Livro de Mórmon, Jacó 1 a 7. Alegoria da Oliveira. Ensinamentos do profeta Zenos. Guia de estudos do Livro de Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.